Ok. Então, agora tá. Muito bem, turma. Nós vimos até agora 8 leis da apometria. Primeira lei, lei do desdobramento. Segunda lei, lei do acoplamento. Terceira lei, lei da ação do espírito desdobrado à distância. Quarta lei, lei dos campos de força. Quinta lei, lei da revitalização dos médiuns. Sexta lei, a lei da condução do espírito desdobrado ao hospital do astral. Sétima lei, a lei da ação dos espíritos socorristas sobre os espíritos desdobrados. Oitava lei, lei do ajuste da sintonia vibratória. E agora nós vamos ver a nona lei, que é a lei do deslocamento do espírito no espaço do tempo, simplesmente chamada de lei da regressão no espaço-tempo, ou simplesmente lei da regressão temporal. Esse assunto é um assunto que é muito sério, assim como a apometria é séria, mas este é um ponto específico que requer uma maior atenção e cuidado de nossa parte, estudos mais aprofundados, como vocês verão. Tá? O tema é muito rico e eu espero, né, que a gente termine essa etapa de nossos estudos com mais dúvida do que certezas, né? Mas que de alguma forma a gente possa extrair algum conhecimento, alguma base, e que vocês não venham a desanimar, certo? Com a apometria, à medida que a gente vai estudando, a gente vai e praticando, né? Obviamente, se sentindo seguro. Mas não desistam. Se vocês virem no decorrer, né, da exposição, algum ponto que se achar complexo, eu tentei simplificar o máximo para ficar mais claro, tá? Mas desde já esclareço que também não sou nenhum perito nesse assunto, longe disso. Enunciado: se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinado. O enunciado é muito simples. Porém, a gente vai ver que a gente está entrando numa seara que estamos abrindo uma exceção às leis, à ordem universal, né? Porque a lei é a lei do esquecimento, né? Para nós encarnados, para muitos espíritos também que estão lá do outro lado da vida e não se lembram de suas existências pregressas, justamente porque nós sabemos, a gente já temos uma base, né? Sabemos que a lei do esquecimento serve para a reconciliação, o alívio da dor, o alívio da culpa, né? Há várias implicações de você regredir no passado e tomar conhecimento das coisas que você fez. A gente sabe, estamos nesse planeta ainda primário, digamos assim, classificado pela doutrina espírita como de provas e expiações, e necessitamos desse esquecimento. E quando fazemos a regressão, nós mergulhamos
nos arquivos que ficam armazenados em nosso corpo mental, em nosso perispírito, né, que no momento, não, no estado normal, né, de temperatura e pressão, não nos recordamos. É muito comum que espíritos perseguidores se apresentem reclamando que são vítimas daqueles a quem perseguem. Quando buscamos os registros de uma determinada época, verificamos, porém, que foram eles os algozes iniciais e que só posteriormente se tornaram vítimas daqueles a quem perseguem e com quem deveriam se harmonizar. Com esse conhecimento do passado, busca-se sensibilizá-los sobre a necessidade de romper esse círculo vicioso de mútua perseguição, no qual se tornam escravos de si mesmos, sem alcançarem a libertação dos sofrimentos de que reclamam. Esclarecidos de que essa atitude de perseguição sem trégua só reforça a ligação com aquele que também foi o seu algoz, busca-se a reconciliação dos envolvidos no processo, encarnados ou não, para que todos, enfim, alcancem os benefícios da lei do perdão. Nesse caso, o que se vê é que ninguém está isento de culpa. Então, a gente vai verificar nos casos de obsessão que o espírito obsessor ele sempre vai se queixar, né? Eu estou falando dos casos normais, né? As obsessões simples. Via de regra, aquele espírito obsessor tem algum queixume daquele a quem persegue, porque a suposta vítima ele fez algum mal no passado. E aqui o João Pedro ele ressalta: aquele espírito lhe fez mal porque o obsessor também lhe fez algum mal, ou a vítima também lhe fez, o obsessor fez algum mal à vítima em outra época. Vocês entenderam? Então, encarnações, o fulano que era a vítima prejudicou aquele obsessor. Porém, em outras encarnações anteriores, foi o obsessor que prejudicou aquela vítima. Penso que a gente não sabe, não existe um vilão na história, né? Todos são falhos, e o que se busca é justamente conscientizar o espírito assediador. Entre as inúmeras indicações preconizadas pelos mentores no decorrer de uma terapia desobsessiva, uma delas acontece quando uma entidade obsessora se diz vítima de um prejuízo qualquer infligido pelo obsediado de hoje e insiste no direito de cobrar-lhe a dívida mediante perseguição tenaz. Geralmente, tais espíritos alardeiam o prejuízo sofrido, mas escondem facetas do próprio comportamento indigno. Então, quando submetidos a um mergulho no passado, a verdade emerge do inconsciente profundo, facilitando-nos as medidas corretivas mais convenientes. Então, Vitor Ronaldo Costa aí confirmando, né, o que outros autores já dizem. Esse livro do Robson Pinheiro, né, em que o espírito Joseph Gleber fala através do Robson, ele é importante, muito, achei ele muito bom para esclarecer sobre esse tema. Então, desde já recomendo, tem um capítulo só falando sobre a regressão, aplicada na apometria. Os fatos vividos no pretérito, que têm seus arquivos acessados através de comandos magnéticos, afloram ao consciente, ao presente do espírito, e são trabalhados pelo terapeuta do espírito juntamente com a entidade, através da regressão, numa experiência séria e marcante, na qual os conteúdos traumáticos vêm à tona com intensa carga emocional. Os conteúdos que emergiram do passado do espírito e se tornaram conhecidos são elaborados pelo obsessor
com o auxílio e influência dos benfeitores através do operador. A terapêutica objetiva o enfrentamento das causas remotas do processo obsessivo, da magia e da perseguição com o uso de recursos técnicos, resultando na remissão dos sintomas observados na vítima e na reeducação das matrizes mentais e emocionais de ambos os envolvidos com um direcionamento de qualidade. Quais as observações aí que eu achei importante destacar? Quando acontece a regressão, vem à tona não só as imagens, mas também todo o conteúdo emocional relacionado àquelas lembranças. E também, o que é que se busca, né? Ele fala aqui embaixo, né? Reeducação das matrizes mentais e emocionais. Só do obsessor? Não, também o próprio obsediado, né, que está ali em tratamento. Costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel e outros eventos anteriores à existência atual, no objetivo de esclarecê-lo sobre as leis da vida. Há ocasiões em que temos de lhe mostrar as injunções divinas que o obrigam a viver em companhia de desafetos, para que aconteça a harmonização com eles, além de outras consequências benéficas à sua evolução. Também usamos essa técnica, e com grande proveito, para conduzir magos negros ao passado, a fim de anular os campos energéticos que receberam em cerimônias de iniciações em templos. O objetivo é sempre o esclarecimento, a conscientização do espírito, né, do manifestante. E ele fala que também essa técnica é usada para anular esses campos energéticos. E, pelo que ele escreve aí, muita gente pode entender que se está voltando no tempo como se fosse aqueles casos de filme de ficção científica. O Joseph Gleb ele esclarece isso no livro Consciência, né? Vou mostrar aí para vocês adiante, tá? Mas não é disso que se trata. É apenas ele está querendo dizer aí que o espírito, o mago negro que está sendo tratado ali, ele esquece daquelas os seus poderes é como se ficassem suspensos, certo? Com essa regressão, ele fica sem lembrar toda, né, o conhecimento das leis, do emprego da magia, por um determinado tempo, né? Este procedimento permite a investigação do passado recente ou remoto, dos conteúdos arquivados na memória dos assistidos, encarnados ou desencarnados, possibilitando que se conheçam melhor as causas e as origens das queixas que faz o manifestante a respeito do encarnado de quem cobra a responsabilidade pelos sofrimentos que alega. O acesso às causas e às motivações do passado dos envolvidos em processos obsessivos de longa duração são a chave para se compreender alguns problemas e dificuldades que surgem na vida presente dos assistidos encarnados. Esse conhecimento permitirá que se ofereça uma orientação mais segura, humanizada e personalizada, ou seja, focada no histórico das causas daquele que solicitou atendimento espiritual. Então, aqui o João Pedro ele destaca que também pode ser aplicado em encarnados, e seria pelo desdobramento, né, apométrico. Qual o telefone para Ivan Perito Ananás? Desculpa, foi o telefone celular aqui falando. Esse encarnado, ele é desdobrado
e aí é feito o acoplamento no médium, né, e é feita a regressão. Tá? E o desencarnado, ele também é acoplado no médium. A situação não dá margem à intervenção de natureza doutrinária, mas exige uma abordagem que faça com que o espírito encontre o seu caminho e escolha aquilo que melhor pautará a sua caminhada doravante. Jamais poderá ser visto nesse procedimento terapêutico como doutrinação, nem como aplicação de técnicas moralistas, mas como despertamento da consciência do espírito, abrindo-lhe campo a posterior capacitação para tarefas de qualidade espiritual. O terapeuta age como elemento catalisador que visa auxiliar o espírito no processo de consideração e enfrentamento dos conteúdos que afloram das memórias revistas. Através da regressão, deverá se proceder à conscientização, fazendo confrontar ambas as realidades, a remota e a atual. Então, um ponto importante é esse. Quando é feita a regressão, ele diz aqui que não é na hora de dialogar, o espírito está no passado. Você não vai doutrinar o espírito, você não vai ficar empurrando evangelho para o espírito. Não é isso. A técnica é você confrontar, fazendo com que ele mesmo, o manifestante, diante daquelas realidades, possa verificar que ele precisa de um novo direcionamento, que ele precisa mudar a sua postura mental e seguir uma nova vida. O terapeuta, ele é só um facilitador, né? O terapeuta, a pessoa que vai dialogar, normalmente, operador ou dirigente, ou outra pessoa da equipe, né, se for incumbida dessa tarefa. Então, ele precisa ter saber conduzir o diálogo, sem estar empurrando doutrina, evangelismo, que não é esse o propósito. Vocês compreenderam? Sim, sim. Compreendi, mas tenho dúvidas. Sim. Pode já pode falar, Fábio. Assim, eu fiquei na dúvida, André, aqui, de quem é que faz essa regressão, certo? Se é o condutor da apometria aqui no plano físico, ou se é alguém do plano espiritual. Entendeu? Essa é a primeira dúvida, na verdade. É a parte prática. Nós vamos ver, ao final eu trouxe 3 técnicas diferentes e resumidas. Existem outras técnicas, mas é o operador que dá os comandos, os pulsos magnéticos, que tem que existir, a ordem para regredir no tempo, sob a assistência dos orientadores espirituais. Certo? Tem que existir essa assistência dos mentores que dão o aval para que a operação seja realizada. Tá? Então, você precisa, depois a gente vai ver lá os requisitos, né? Para fazer toda essa operação. Aqui nós estamos vendo um preâmbulo, mas de início, a gente já pode falar que quem é que aplica? Não é uma parceria? A equipe do plano físico com a equipe do plano espiritual? O operador dá os comandos magnéticos, a equipe dá o suporte, a equipe do plano físico, né, com sua energia, com seu ectoplasma, ele dá os pulsos, o espírito regride, a equipe espiritual dá o suporte do outro lado, certo? Vai intuindo e vai conduzindo, indo naquela parte em que o operador ele não vai, certo? A equipe espiritual está trabalhando ali também e auxiliando em todo o processo, certo?
Certo, certo, certo. A gente vai tocar nesse assunto mais à frente. Podemos dizer que nas abordagens medianímicas, em que são utilizados os comandos magnéticos para que o espírito retome ao seu passado, ou retorne, eu acho que foi um erro material, o que não quer dizer viajar no tempo, como nas obras de ficção científica, mas situar-se numa outra dimensão, no contínuo espaço-tempo diferente, ou então o obsessor transforma-se automaticamente naquele que está sendo tratado. Nesse estado, é conduzido a enfrentar experiências significativas e marcantes, sejam traumáticas ou não, de sua existência passada, com a evidente eclosão de manifestações emocionais intensas. Então, veja que ele fala que não acontece uma viagem no tempo, no sentido de a pessoa, a personalidade voltar no tempo e agir, interagir ali, mudando o passado. Não é. Não é isso que ele quis dizer. Mas também eu quero ressaltar, ele também não está excluindo que isso exista. Tá? A questão de voltar no tempo, isso aí é levantado. É só um adendo, eu sei que não é objeto, né? Mas a gente sabe que o voltar no tempo é levantado em obras como, acho que é 2080, gente do futuro vindo no passado para mudar o resultado de futuros drásticos. Então, eles voltam no tempo. O espírito da exoconsciência Shelley já falou, através da Mônica de Medeiros, mais de uma vez, que isso é possível. Tá? E nos próprios estudos do colegiado online, o Robson esclarece essa possibilidade. Mas não é o que acontece quando se faz a regressão no âmbito apométrico. Tá bem? O que acontece é um acesso aos arquivos que estavam no inconsciente profundo daquele manifestante, né, e que vem, né, a conhecimento naquele momento. Ao mergulhar no passado, revivendo os conteúdos traumáticos em que provavelmente estabeleciam um padrão negativo de comportamento, identifica-se o momento em que a visão da vida foi transtornada e direcionada de maneira diferente daquela originalmente concebida pelo próprio espírito. Eis porque, no tocante ao encadeamento histórico, as decisões localizadas num tempo distante vêm desencadeando seu problema atual, que em suma se resume à fuga de deveres e da ética cósmica, com a consequente associação ao estado de obsessor e perseguidor de suas vítimas. Eu achei isso aqui fantástico, esse trecho do Joseph Goebbels. O que acontece, né? Todas as centelhas divinas, elas são criadas para serem felizes. O Criador fez todos os seres simples e ignorantes, pelo menos assim ensinado dentro do Espiritismo, né? E, como diz o professor Xavier, né, foram criadas para evoluírem e serem felizes. E aí, em um determinado momento da existência daquele espírito, ele toma um rumo, se desviando do propósito de crescimento, de evolução. Né? A vida é movimento, todos estão sujeitos à lei da evolução. E aí se busca, através dessa prática da regressão, né, fazer esse cotejo, esse confronto, né, com a situação dele atual e com as decisões que ele tomou naquela época. Certo? Sendo que a permanência naquela situação, como ele diz aqui, é como se fosse a fuga dos deveres e da ética cósmica. A gente vai ver que essas técnicas de regressão, elas se aplicam também a magos negros.
No retorno ao passado remoto, também pode ser levado a rememorar vivências altruísticas próprias, valores morais e éticos superiores. Assim, o espírito, antes obsessor e agora indivíduo em tratamento, experimentará sentimento de elevação, atribuído pela memória registrada em seu corpo mental, evidentemente sujeitos a influências da visão do médium e dos recursos que o perispírito deste oferece. Primeiro ponto. Veja que a regressão não é só para pegar e confrontar com momentos infelizes, com traumas vividos no passado. Você pode levá-lo ao passado para que ele possa ver as suas qualidades, seu valor, ele poder elevar a sua frequência e poder tomar um melhor rumo de vida, certo? Então, não é só para vivenciar os fatos negativos e confrontar esses fatos, mas também para ele rememorar as conquistas. E outra coisa que ele fala aqui no finalzinho é sobre o chamado choque anímico. O espírito ali, né, com ele acoplado no médio, ele fica sujeito às influências morais, certo? E toda a bagagem energética daquele médium, certo? Daí a importância que diz, né, que o médium ele precisa estar sempre se trabalhando para se tornar uma pessoa melhor, tá buscando errar menos, sempre vigiando, né? Claro que com suas falhas, né, mas um trabalho de autoconhecimento constante, né, para poder atribuir, fazer o melhor, né, porque muita gente não sabe que parece que 70% dos benefícios que acontecem numa incorporação ou um tratamento de desobsessão, né, convencional, não é a doutrinação, é o choque anímico. Bem, aí a gente vai entrar nos pré-requisitos. Primeiro pré-requisito: conhecimento das técnicas de regressão. Conhecer as técnicas, e isso implica, naturalmente, muito estudo. Muito estudo mesmo, para depois a coisa não sair errada. E a gente sabe que levar o conhecimento, esse conhecimento que está velado, né, se ele não for bem empregado, pode causar até danos, em vez de ajudar aquele que está sendo tratado. Necessidade de coesão do grupo e confiança no operador e vice-versa. Ou seja, o grupo envolvido nesse trabalho de apometria, fazendo a regressão, precisa estar coeso. Isso envolve algum relacionamento de confiança entre os membros, amizade, aproximação, necessidade de conexão com os mentores da reunião. Então, se você faz apometria e você não sabe nem quem são os seus mentores, o pessoal que está dirigindo, reveja. É necessário saber, investigar antes de começar todo o trabalho, saber quem são os mentores, qual o posicionamento deles e fazer a conexão com eles durante a reunião. Cuidados éticos. Não é todo espírito que precisa de regressão. Isso é preciso. Daí tem a anamnese, e tem a própria conversa com os mentores e as inspirações que vêm da parte deles. Não é para satisfazer curiosidade e não ficar comentando depois, com terceiros ou depois que terminou a reunião.
O que se comenta é justamente ali o que se pode comentar. É no próprio momento do atendimento entre os próprios servidores, porque eles são enfermeiros, né? São servos. Então, estão ali trabalhando, eles podem comentar para alcançar o objetivo. Então, esses pré-requisitos aí, eu tirei lá do curso Master em Apometria, eu achei bem pertinente trazê-los. E veja aí o que o Robson Pinheiro fala, né? O Joseph Weber fala através do Robson Pinheiro. Pergunta 58. Quando há necessidade de se retornar o espírito ao passado por meio de comandos magnéticos orientados pela técnica da apometria, como saber se estamos procedendo corretamente ao lançar o espírito ao encontro de si mesmo e seus antecedentes históricos? Resposta. A regressão da memória do desencarnado somente deverá ser realizada sob supervisão de um espírito de natureza superior e com conhecimento do assunto. Também não devemos esquecer que os médiuns ou os envolvidos no processo deverão ter um mínimo conhecimento a respeito das possibilidades e dos desafios envolvidos no suposto retorno ao passado. Numa reunião mediúnica, quando for absolutamente necessário realizar tal coisa, jamais se deve esquecer a finalidade terapêutica da chamada regressão de memória espiritual, bem como a natural resposta ética da equipe envolvida no tratamento. Os cuidados éticos necessários, ele falou aí, né? Os cuidados éticos necessários do conhecimento a respeito do assunto, né? Agora ele fala que tem um mínimo conhecimento, e a supervisão dos espíritos que também conhecem do assunto. Casos em que se pode levar à regressão. Me tirei do curso Master em Apometria. A. Transtornos psíquicos do espírito. Espíritos dementes. Sintomas muito fortes de angústia. Se a gente percebe, naquele caso, sobre tratamento, né? O obsessor, ele se apresenta dementado, altamente angustiado, é um indício de a regressão ser cabível. Magos negros. E aí eu coloquei entre aspas, pelas próprias palavras do Robson Pinheiro, que estava ministrando essa aula. Posso levar magos negros ao passado, desfazer o processo iniciático, voltar com ele para o presente e ele não conhecer mais nada daquilo porque ficou em animação suspensa na memória dele. Ele não deixa de saber, mas ele não se lembra mais. Cientista das sombras. Os cientistas podem ser levados ao passado e aos seus laboratórios no momento em que ele definiu que iria usar isso para o mal, fazer um confronto com isso. Feiticeiros. Aqueles que usam ebós, pagelança, despachos, principalmente se o alvo deles estiver com problemas dermatológicos. Ele está falando dos feiticeiros do astral. Né? Então, o feiticeiro não é só que a gente vê aí no mundo terreno, né? Esses macumbeiros aí que fazem esses ebós, despachos, não, mas com todo respeito, né? Quem pratica isso como uma forma de trabalhar e para o bem, ele está falando daqueles que fazem para o mal, para prejudicar. Então, no astral também tem esse tipo de espíritos e que podem ser tratados na regressão. Relacionamentos interpessoais ligados a traumas psíquicos graves. A pessoa que tem aqueles rompantes de emoções explodem e daqui a pouco retornam ao normal.
depois de novo explodem e voltam ao normal. A gente pode levar ao passado o espírito que está atormentando a pessoa, que está obsediando ao passado. Isso vai dar uma limpeza nas matrizes de pensamento, no alvo mental desse espírito. Então, aí você veja aí que o consulente, né, ele está com esses problemas de rompantes emocionais, e aí se termina tratando tanto o paciente como o obsessor. Comentários sobre os magos negros no livro Consciência. Nos casos que envolvem a ação de magos negros, quando o caso exige um recurso como esse, poderá ser de grande importância psicoterápica sua aplicação a fim de detectar no espírito fatos traumáticos e processos de iniciação nos tempos da antiguidade, ou mesmo para o enfrentamento, em outra equação de tempo, dos poderes adquiridos ou outorgados ao espírito em seu passado remoto. Tais eventos, em particular ou em conjunto, podem ser fatores desencadeadores no presente de transtorno de diferentes modalidades com enfoque especial para a ocorrência do fenômeno obsessivo de natureza complexa. Então, aqui, Joseph Gleber confirmando o que Lacerda falou lá no início, né, de que o Mago Negro ele pode retornar ao passado e fazer um confronto com ele voltar ao tempo da iniciação, né, fazer um confronto com a situação dele atual e também anular esses campos energéticos que ele tem cultivado desde o tempo da antiguidade. Bem, a gente já vai entrar nas técnicas. Eu trouxe essa sistematização que o João Pedro faz no livro Introdução aos Fundamentos da Apometria, e ele diz o seguinte: eu escrevi com as minhas próprias palavras para ficar mais claro, mas é justamente isso que ele falou. Segundo João Pedro Farias Rodrigues, existem duas possibilidades de acesso aos registros do passado. A, através do próprio espírito que retornará pelos registros da sua memória à época que lhe foi determinada. Acesso à memória local do espírito do consulente. B, acessando os registros dos acontecimentos na memória do universo, que seria o acesso aos registros etéricos ou acásicos, captados pelas ondas de luz. Ele não usa essa expressão, registros etéricos ou acásicos, mas eu vi que era isso que ele estava querendo falar, né, e que várias escolas esotéricas falam também. Então, são essas duas classificações que se dividem, a primeira classificação em 3 abordagens, segunda classificação em 2 abordagens. Essas abordagens podem variar de acordo com a capacidade do animista, que faz parte da equipe da apometria, tá? Isso eu achei um assunto bem complexo, a gente não vai se aprofundar em cada um desses pontos, mas é que pode isso acontecer e nos seja útil oportunamente fazer um estudo mais aprofundado. Se acontecer alguma vez, pode ser algum desses casos, e é só para a gente ver que são casos que têm uma explicação, existe um fundamento, existe um mecanismo por trás daquela situação. Então, ele divide lá, na memória local, esse acesso, localização do registro do passado, na memória local, de quem? Do consulente. Quem é o consulente? Ele fala aí, o espírito incorporado no médium ou desencarnado desdobrado, também acoplado no médium. Leitura medianímica da memória. O que seria?
toda a equipe, juntamente com o operador, conseguem acessar, fazer a leitura dos arquivos da memória daquela pessoa que está sendo tratada, ou espírito que está sendo tratado. Não, se for encarnado, não há necessidade de ele estar presente no local. Isso sem qualquer projeção. A própria capacidade psíquica permite que eles possam fazer essa leitura. Projeção dos registros da memória. O que seria aí? O consulente projeta as lembranças numa tela que é plasmada no astral, e aí ele assiste como espectador. Pode acontecer isso. O que mais pode acontecer? As emoções serem tão fortes que, quando ele regride, há uma imersão da personalidade no passado, ou seja, aquele espírito que está sendo atendido, ele se apresenta com aquela personalidade do passado que se regrediu, esquece a personalidade presente e fala como se tivesse vivenciando aquele momento do passado. Ele chama isso de imersão no passado. E a outra possibilidade seria, e também requer uma capacidade psíquica especial do membro que está ali compondo a equipe, né, da apometria, seria o acesso a esses registros da memória universal. Visão no espaço e no tempo. Ele consegue acessar, sintonizar, como se fosse um grande binóculo, localizando no universo aqueles arquivos. Só que são ondas do pensamento que ele vai sintonizando e buscando as informações. E o deslocamento no espaço do tempo, no tempo, que seria o desdobramento do corpo mental buscando essas informações. Veja, eu estou apresentando aqui nuances de possibilidades que podem acontecer numa abordagem de regressão, né, do paciente, ou o acesso a informações do passado. E que foi trazido pelo João Pedro, tá? Eu sei que vai trazer muitas dúvidas, turma, mas vamos ao que mais importa. Vocês querem falar? Querem criticar? Diga aí, mestre Lobo. É bem rapidinho. Esse processo de regressão, espaço e tempo, teria algum impacto no corpo búdico? Seria isso? Porque lá nós temos os registros seculares de toda a nossa existência, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, esse processo de retorno é buscar também dentro deste corpo, além do mental, um pouco desses registros. Qual a sua opinião? Minha opinião eu não tenho bem uma opinião formada sobre isso aí. Por quê? Vemos em algumas obras que se fala na existência do corpo, além do corpo mental, o corpo búdico, o corpo átmico, que seria a própria centelha divina, e indaga-se, seria mesmo um corpo, esse corpo átmico? Enquanto outras escolas falam que são poucas pessoas encarnadas na Terra que têm desenvolvido o corpo búdico, que está em construção. Assim como o átmico também está em construção. Sobre essa pergunta específica que o senhor falou aí, né, se afeta o corpo búdico. Tenho para mim que, de certa forma, vai afetar o perispírito, assim concebido como os corpos sutis. O Carlos até falou no último encontro, né, perguntou sobre isso. Os corpos sutis, que são o astral e o mental.
se existe o corpo ou se já foi formado o búdico e o átmico, né? Aí eu não sei. Não tenho uma opinião formada sobre o corpo búdico e átmico, certo? É um assunto que eu acho que a gente precisa a gente buscar mais, porque tem as escolas de pensamentos. Você vai ver que as escolas estão como se eu lido bem com isso, porque eu e o Willow também, que é formado em Direito, né? A gente vai ver, existem várias doutrinas, correntes de pensamentos. Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Né? Aí você fica com aquela com que você mais se afiniza. Né? Eu já tenho, até recentemente, né, em palestras da Casa do Consolador, os mentores falar, mais de um, o doutor Espanhol, a Chariane fala isso, que estão em construção. Existe também a escola gnóstica, que também fala isso, que os corpos búdico e átmico estão em construção. Né? Eu estou quase ficando mais com essa corrente. Mas, de certa forma, nós vamos acessar o corpo mental, inegavelmente, né? Que fica no perispírito. Certo? Aqueles arquivos que ficam no inconsciente profundo, quando se acessa as informações na memória local do consulente, né? Essas informações saem desse inconsciente profundo e se vai até as lembranças que são necessárias para que aquele espírito possa ser tratado. Fala, Ilo. Não, eu acho que muito que você falou das correntes, tudo mais, eu penso muito assim, a espiritualidade. Só que eu sempre imagino assim que a gente não sabe nada. Eu acho que cada corrente ela vai trazendo assim uma pequena parte do que é até a gente saber tudo. Aí trazendo outra corrente, tem o espiritualista que eu pessoalmente gosto muito, não sei quem conhece, quem acompanha também, que é o Laércio Fonseca. E aí ele traz uma visão que eu acho muito interessante, essa questão de acesso, de arquivos e tal, porque justamente pelo que isso o próprio André Luiz já falou, tipo assim, que às vezes chega uma determinada obra, eles até falam, não, nem as palavras da nossa linguagem enquanto encarnados são suficientes para descrever a ideia que o espírito quer passar. Então, assim, a gente não tem nem o vernáculo. Mas eu acho que o Laércio ele descortinou um pouquinho mais, porque eu sempre vi isso em várias literaturas como se fosse uma coisa meio mágica mesmo. O espírito evoluído chega, ele puxa assim do ambiente e sai puxando, que é trem e tal. Na obra da Dona Ivone, que são livros assim da metade do século XX, que não existia ainda computador, muitos desses livros também do Chico e tal, que é pelo menos os que eu me baseio, meio que o espírito de luz ele chega e puxa isso, fica meio pelo acaso. Aí, porque, agora complementando a ideia do Laércio, que eu acho que explica um pouco. Ele defende que existe, tipo assim, um grande supercomputador central, que é uma inteligência artificial também, só que, obviamente, uma coisa além da nossa imaginação, né, que ele batizou de Djar, D-J-A-R, e que os espíritos ascensionados, esses espíritos evoluídos, eles conseguem acessar essa máquina. É como se eles pegassem, tipo, assim, igual a gente faz mesmo, um notebook, um celular, acessa, e nisso tem sua ficha toda. Tanto é que, eu não sei se vocês já viram, em reunião mediúnica, os mentores fazem isso direto. Eles olham alguém assim, puf, sai falando, puxa a ficha da pessoa. Aí eu acho que até Concordo. mais ou menos o que ele falou, assim, ó, captados pelas ondas de luz. Então, assim, trazendo a grosso modo, eu acho que seria, entre aspas, a nuvem do astral, que eles acessam essa tecnologia. Eu acho que, de certa forma, tem muito mais tecnologia do que a gente pensa. Só que, por exemplo, se colocasse isso há 30, 40 anos atrás, assim, hoje a gente consegue imaginar, visualizar, assim, mais ou menos. Lembrando que tem duas obras, aliás,
Tem uma obra que o João Pérez ele faz muita referência quando ele toca nessa coisa de acesso à memória espacial do universo, que é do Camille Flammarion, grande astrônomo da época de Kardec, né? Memórias do Infinito, esqueci o título da obra, mas é interessante. Ele explica lá que a velocidade das ondas do pensamento é maior do que a da velocidade da luz. E como a luz ela capta tudo, e tudo emite luz, nós emitimos raios, tudo vibra no universo, você pode acessar esses registros. Né? É bem interessante, né? É uma abordagem bem científica, mas eu acho bacana, viu? Porque, de certa forma, a gente já. Porque a luz, fisicamente falando, não sei se alguém tá aí de exatos, pode até explicar melhor. A luz, ela não é nada mais, nada menos que uma onda, né? Então, Emissões ela de é um fótons. comprimento de. Então, tipo assim, de certa forma, nós estamos fazendo exatamente isso com uma onda muito mais densa de comprimento, que é o acesso ao Wi-Fi. Então, assim, imagina o que um espírito de luz não faz, né? Isso. O nome da obra é Narrações do Infinito. É. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar, eu acho que se consegue em PDF. Narrações do Infinito. Eu vi trechos na obra de introdução. Alguém mais queria comentar? Fábio? Só tá... É muita coisa, realmente, né? É um assunto que requer muito estudo, principalmente dessa como funciona, né, esse acesso a esses registros captados pela onda de luz. Confesso que mexe com o íntimo de todo mundo, sacode mesmo, viu? Mas podemos ir, turma? Ok. Ok. Independente da abordagem que será utilizada, o importante é que se atraiam para o ambiente de atendimento os espíritos que necessitam de socorro para que sejam orientados e esclarecidos sobre a situação na qual se encontram. A imensa maioria desconhece o porquê da situação na qual mergulhou. O objetivo de qualquer procedimento investigativo será sempre o auxílio fraterno do necessitado para que compreenda o porquê das suas atuais aflições e nunca busca ou a coletânea de informações que possam trazer prejuízo a quem precisa de socorro, quer seja encarnado ou não. Então, assim, existem várias abordagens, várias técnicas, cada grupo vai trabalhar de uma forma, mas o que tem que se ter em mente é o objetivo sob o amparo dos tutores espirituais, daqueles que estão do outro lado, tem uma visão mais ampla, né, do que pode ser feito. A técnica é o que consta lá do próprio enunciado. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando a emissão de impulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinado. Então, você aplica o magnetismo através dos pulsos, faz a contagem. Alguns utilizam contagem progressiva, de 1 até 7, ou mais. Outros fazem contagem regressiva, até chegar a 0. No mais, tem apometria, eles ensinam contagem regressiva. Já o Vitor Ronaldo Costa, ele faz a contagem progressiva, né? O Vitor, que foi trabalhador da Casa do Jardim. E aí, essa técnica mais simples é a técnica do comando imperativo com pulsos magnéticos. Dá-se um comando para o espírito incorporado, com pulsos magnéticos, ordenando de forma imperativa e firme. Exemplo, você vai voltar ao seu passado agora, aí vai contando, voltando no tempo, regredindo ao passado, e vai contando e dando os pulsos com vontade
foco direcionando ao espírito. Aí o Robson explica lá, a equipe mediúnica deve estar atenta nesse momento para dar o suporte magnético ao operador dirigente. Assim, toda a equipe vai direcionar a energia para o operador e este, por sua vez, vai direcionar os pulsos magnéticos para o espírito incorporado. Aqui não se utiliza o passe, tá? Como técnica de regressão. Muito embora a gente vai ver que o passe pode ser utilizado como uma ferramenta para se conseguir esse objetivo. Diga aí, mestre. É somente uma observação interessante. Você leu aí, você vai voltar ao seu passado agora. E pergunta à turma, quem de vocês não lembrou agora, nesse instante, quando da leitura desse texto, não lembrou de alguma coisa do passado, de criança ou coisa parecida? Imagine que entre nós aqui já se consegue alguma coisa interessante. Imagine num processo de trabalho de apometria, hein, Vandré? Acredito que aí muita gente, você falou, muita gente, eu mesmo, passou aqui na minha frente, de uma só vez. Eu imagino o resto aí da turma. Pois Obrigado. é. Quem sabe a gente pode treinar oportunamente isso daí, né? Claro, com o aval dos mentores, né? Mas envolve vontade firme, determinação, uma sugestão, e aí você vai regredindo. Só com os comandos. E existe uma outra técnica, chamada de técnica de regressão com magnetismo brando. Aplica-se um passe magnético longitudinal, sempre descendo com as mãos abertas e voltando com elas fechadas no médium que está incorporado, e dando comando olhando diretamente para o frontal do espírito, pois o olho do operador também magnetiza. Faz uma indução através de palavras, ao tempo em que o passe magnético é aplicado. O comando, que se dá em contagem regressiva, tem que ser firme, mas o magnetismo é brando. Ensinamento do Robson Pinheiro no curso Master em Apometria. Penso eu, o passe longitudinal aí deve ser pegando o coronário e o frontal, certo? É um passe longitudinal curto, coronário e frontal. Por quê? Porque aí é que estariam, né, os arquivos, são os chakras relacionados, né, à mente. Então, aí que seria o foco desse magnetismo. E aí eu vou trazer para vocês que tem algumas obras do Espiritismo que falam em passes magnéticos aplicados como instrumento da regressão para tratamento de espíritos sofredores. Aqui é um trecho do livro Entre a Terra e o Céu, em que o ministro Clarencio, espírito da comunidade Nosso Lar, faz um tratamento num espírito sofredor através de passe magnético, fazendo com que ele regredisse ao passado. A corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético, arrancá-lo-á, e aí coloquei entre colchetes, né, o espírito sofredor, da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto da neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações com que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, como também para descerrar
os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Aqui embaixo eu destaquei em amarelo o que é que pode acontecer. Ele atrair, durante esse processo de regressão, atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos a socorrer. Isso aí, os estudiosos da apometria chamam de bolsões kármicos. Por quê? Durante o processo, aquela pessoa, o espírito que está sendo tratado, quando você acessa os arquivos mentais, você termina acessando também os espíritos ligados àquela situação, àquela entidade que está sendo tratada. Certo? E aí pode vir um conjunto de espíritos presos no tempo, presos àquela também situação do passado. Então, não raro, isso pode acontecer, bolsões kármicos. E aí, o que é que tem que fazer? Esses espíritos que são atraídos também têm que ser encaminhados para tratamento. E aí, se envolve eles todos através de um campo de força e entrega à equipe espiritual. Igualmente, Manuel Filomeno de Miranda relata a operação regressiva praticada em paciente encarnada desdobrada durante o sono físico. Saturnino solicitou a Ambrósio que aplicasse recursos magnéticos nos centros coronário e cerebral de Mariana, de modo a despertar-lhe o passado adormecido nas telas da memória. Sobre aquilo que eu falei, né, que esses passes, a meu ver, tem que ser direcionado ali ao coronário e ao frontal. E aí, turma, tem a técnica de regressão rápida no espaço e no tempo, trazida por Vitor Ronaldo Costa. Essa obra vocês podem encontrar em PDF na internet. A regressão rápida da memória é possível quando bem conduzida por um operador treinado em estreita comunhão mental com os mentores. Tem por objetivo possibilitar a recordação de eventos infelizes que nos permitam dissipar dúvidas, identificar a presença de bolsões kármicos, utilizar a despolarização transitória da memória e coletar informações de cunho eminentemente educativos. A regressão implica a recordação de um fato encoberto pelo véu do esquecimento, mostrando-se de valor inquestionável quando aplicada em espíritos desencarnados em determinadas situações previstas pelos mentores. Nada nos impede de recorrer à metodologia regressiva seguida da despolarização da memória em paciente encarnado, se os trabalhos mediúnicos assistenciais estiverem sob a guarda e orientação dos espíritos superiores. Afinal, como estamos lidando com uma atividade mediúnica na qual os médiuns e pacientes se encontram desdobrados e em contato estreito com os mentores, atendemos às orientações e amparo destes últimos, o que nos confere certa tranquilidade e resultados satisfatórios na terapia desobsessiva. Aí vem a técnica que ele ensina nesse livro. Concentrar os pulsos magnéticos sobre o chakra frontal, acompanhados da contagem de 1 a 7. Durante a operação, deve-se comandar em voz alta a regressão da memória e, a cada pulso energético, reforçar a sugestão de mergulhar no passado. Caso se trate de um espírito incorporado no médium, a regressão rápida terá êxito imediato e logo ele se sentirá no ambiente na época em que o fato a ser pesquisado ocorreu. Durante a investigação, caso os médiuns acusem a presença de um bolsão kármico,
o mesmo deverá ser envolvido em campo de força magnético e encaminhado sem perda de tempo à instituição socorrista do astral para que todos sejam recolhidos e tratados. Pois é, mestre Lobo, estou aqui voltando ao passado. Só em falar em voltar ao passado aqui, já coçando a garganta aqui. Um dia eu conto para vocês. Depois de se efetivar o trabalho de esclarecimento com a entidade incorporada, deve-se executar a despolarização da memória para que o passado perturbador seja momentaneamente apagado e finalizar com a repolarização, de modo que as ideias positivas sejam incutidas em sua memória e ajudem no processo de recuperação. Lembramos que o atendimento só será considerado concluído quando se pratica a manobra inversa, ou seja, se reconduz a mente do espírito ao presente por meio de pulsos energéticos. Só então é que o adormecemos e o entregamos aos mentores, auxiliando o encaminhamento com 7 vigorosos pulsos energéticos. Eu fiz o passo a passo de acordo com o que ele ensina aí. Primeiro, você comanda a regressão com 7 pulsos, direcionado à frontal, em voz alta, com sugestões de mergulhar no passado. Pode acontecer a intercorrência de uma aproximação de um grupo de espíritos, bolsão kármico, e aí envolve esses espíritos num campo de contenção e encaminha ao hospital do astral, com o apoio da equipe espiritual. Faz o diálogo com o manifestante, que, como foi dito lá atrás, não é uma doutrinação, não é empurrar o evangelho no espírito, é facilitar para que ele mesmo verifique a necessidade de mudança, tendo em vista esse confronto, né, com a situação do passado com o presente. Despolarização dos estímulos da memória, que é uma técnica da apometria, para retirar as emoções impregnadas àquele fato marcante, e que o Lacerda e o Vitor falam em apagar temporariamente. Veja que, aí eu fazendo já um adendo, né, eu não trouxe esse tema, se a turma quiser, oportunamente a gente pode estudar a despolarização. Quando ela é praticada por si só, a despolarização, isso provoca no espírito que está sendo atendido uma regressão. Então, muitos usam a despolarização dos estímulos da memória como técnica regressiva. E quando você despolariza, você vai retirando aquelas emoções, ele vai esquecendo aquelas emoções, e a técnica seria cruzar os braços, as mãos, na hora que, em contagem até 7. Cruza, 1, 2, 3, esquecendo, 4, ressignificando, 5, apagando as lembranças nefastas, etc. E aí o espírito sente, ele vai até determinada existência. Se for necessário, você faz mais uma vez, para que ele fique ele volte num tempo, numa situação que seja agradável, que seja boa para poder trabalhar. E aí faz a repolarização. A polarização já seria estímulos positivos. Você não cruza as mãos, você coloca as 2 mãos em cima do chakra coronário do espírito e vai contando até 7, fazendo uma programação positiva de nova vida, novos valores, né? Polarizando agora em 1, uma nova vida, em 2, um novo homem, 3, e assim por diante, contando até 7. Eu estou abrindo parênteses, tá? Porque não é objeto de estudo, mas só para
explicar de maneira breve o que está dentro dessa técnica de regressão que o Vitor Ronaldo passa. Feita a polarização, ainda no passado, aí ele é reconduzido para o presente. E aí você conta até 7 e leva ele até o presente. Levou ao presente, põe ele para dormir e comanda o rompimento dos laços fluídicos com o médium e encaminha para os guardiões que estão ali para receber aquele espírito. Em síntese, é esse o passo a passo. Algum comentário, turma? Muitas dúvidas, né? Mas aqui definitivamente não é um curso, não é uma aula completa e nem é nosso propósito esgotar o assunto, mas estimular o estudo, né, e a capacitação para que a gente possa praticar um dia. Pode falar, meu amigo José Carlos. Para mim está sendo, né, super, assim, nem falar, fugiram termos aqui, como eu disse desde o início, né? Então, está no meu programa estudar apometria a partir do segundo semestre. Então, mas esse grupo aqui veio a calhar essas exposições, porque realmente eu estou ampliando, eu vendo, como é que eu diria, de uma forma bem clara, né, que o universo da apometria é muito, muito mais do que eu imaginava. Então, isso está me dando cada vez mais estímulo para realmente mergulhar nesse universo. Então, só tenho a agradecer para esse o meu comentário aqui, tá? Maravilha, meu irmão. É isso aí, vamos ao estudo. Turma, eu já vou finalizar. Eu só tenho mais uns 2 slides do Joseph Gleber, que eu achei muito importante. A terapia regressiva, tal como vem sendo desenvolvida por profissionais sérios, não é nenhuma fada que possa resolver os problemas de meus irmãos com a vara de condão das lembranças do espírito. Por mais que possa auxiliar em diversos casos, somente a apropriação do espírito em novos posicionamentos ante a vida é que poderá redirecionar seu potencial para novas realizações em sua marcha evolutiva. A terapia regressiva poderá ser de grande benefício, mas somente a conscientização do indivíduo a respeito do seu potencial íntimo para a mudança desses padrões impressos em seu psiquismo é que poderá solucionar o problema humano quando realizar a viagem do autodescobrimento, implantando otimismo, amor, trabalhando em si mesmo para uma mudança radical dos padrões mentais ou psicológicos que ainda o mantém prisioneiro das suas dificuldades. Qualquer terapia falha em seu tentame se o homem não quiser se modificar. Pois é, turma. É como eu disse, né? Vocês vão sair com mais dúvida do que certezas, né? E é isso aí, vamos aos estudos. Eu poderia fazer uma abordagem maior sobre a despolarização dos estímulos da memória, que também é utilizada como técnica de terapia regressiva, mas aí é extrapolar muito o nosso tempo. E o objetivo desse estudo inicial seria abordar as 13 leis da apometria, né? E a gente vê se no final se a gente continua com as técnicas específicas ou não, tá? Mas eu espero que de alguma forma tenha trazido algum elemento, algum conteúdo que possa servir a vocês, né, a nós todos, na nossa prática, nos nossos projetos. Beleza, turminha? Beleza. Para mim, pode ter certeza, é como eu disse, está sendo muito, muito útil. Obrigado pelas questões.
Eu fiquei aqui lembrando muito, principalmente nesses últimos, na regressão rápida, me lembrando da técnica de regressão, de psicoterapia reencarnacionista, que é a regressão com o acompanhamento dos mentores, né? Na verdade, o terapeuta ele só funciona como um estimulador do relaxamento do corpo. E um condutor, assim, mas quem conduz é o mentor que leva o espírito para o momento que ele precisa. Aí fiquei achando bem parecido com esse, regressão rápida. Nessas técnicas de regressão, o espírito ele pode voltar não só para encarnações, mas também para os períodos entre vidas, né? Também que a experiência... O momento que teve lá no plano, qual foi o propósito dele, dos planos que ele traçou, tudo isso. Pode voltar. Principalmente para buscar valores, né? Conquistas, valores nobres que foram conquistados, né? Fazê-los lembrar dos espíritos daquela mesma família espiritual, né? Tem tudo isso aí. Eu tive uma regressão bem interessante nesse sentido, de um momento que eu estava vivendo e que eu até comentei com os meninos, e que eu queria fugir num determinado momento porque para mim estava além das minhas forças, né? E os mentores me fizeram recordar de que, na verdade, eu tinha assumido aquele compromisso, aquela situação, e que faltava muito pouco, mas que eu estava livre para fazer o que eu achava melhor, né? Que não tinha nada de culpa, nem deixar de fazer, era só questão de adiar para um outro momento em que eu me sentisse mais forte, mas que faltava muito pouco se eu resolvesse fazer. Então, esses momentos de regressão, eles são bem interessantes quando conduzidos dessa forma, né? Que não é por curiosidade, não é para você saber quem foi em outra vida, nem nada. É por um propósito maior. De autoconhecimento, né, Dani? Pois eu queria. Às vezes também eu também gosto naquele momento que para você está tão difícil de tudo, você faz uma regressão dessa e isso te dá força. No momento que você acha que você não tem mais nenhuma, de repente vem aquela injeção de ânimo que diz, não, você pode conseguir. Né? Pois eu queria fazer para entender onde é que eu estava com a cabeça que assumi esse tanto de bucha agora. Eu tive, na verdade. Eu tenho uma irmã que fala assim, quando eu chegar lá, eu vou querer uma reunião para saber quem foi o doido que me deixou fazer isso. Não viu que eu não tinha visão? Como é que deixa? Eu já vou chegar alegando nulidade já do contrato, que eu não estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Eu lembrando também, né, no meio da aula que o André estava fazendo aqui para a gente, explicando, a regressão também, ela tem também, não só com a apometria, através de curas também, né, que ficaram também externalizadas e impregnadas no corpo, né? Eu lembro que muito tempo atrás, quer dizer, né, uns 30 anos por aí, né, desde que eu não estava crescendo, eu tinha, e até hoje eu tenho ainda, mas eu melhorei muito sobre a minha dicção, a minha voz e também falar em público, né? Que demorou bastante para isso, né? Toda vez que eu falava em público, eu era tipo assim de chacota, né? E dentro, e aí eu tive uma regressão, não foi em espírita nem nada. Eu tive uma regressão e que eu vi uma vida minha passada, né, que eu não era fluoxecheire, né? E que realmente tá nítido. Se eu fechar meu olho aqui e alguém falar, volte aí, eu vou lembrar direitinho como é. Que eu usava o dom da palavra
para persuasão e tudo aí, e eu consegui manipular muito. E nisso, né, com o passar do tempo, né, através de chacotas, eu de medo de falar em público alguma coisa, modificou bastante o meu lado, né, para falar e para externalizar. Até hoje eu tenho, mas eu estou agora o quê? Me policiando, respirando, né, e cada vez mais conseguindo alguma coisa. Mas no começo eu não era uma gagueja, não era gagueja, porque o gago, ele fica uma frase, né, o nosso soante. Não. É de você não conseguir pronunciar as palavras direito. Então eu era, né, bastante. Aí, no caso, era um ambiente de escola que me fortaleceu isso e me fez a prova com isso. E aí também, aí eu tive esses sucessivos encontros, não é, creio que ainda em desdobramentos, não foi nem na época ainda de estudo do colégio, foi bem antes isso, vamos supor, de uns 10 a 15 anos atrás, que eu comecei a ter isso. Então, eu acho que eu próprio me curei através disso, através também de, curei entre aspas, né? E eu pude ver como é diferente, e você saber, né, dessa regressão, né, feita, o que foi feito e o que está ocasionando, né, hoje em dia nesta. Isso. É os chamados traumas de vidas passadas, né? Passadas, André, isso mesmo, traumas. Questões vibratórias, ressonâncias do passado. Uhum. Todos nós temos um pouco, né? Sim. Quem que está na Terra que não tem, né, problemas, que não teve problemas. Beleza, turminha? Tiago falou que ele não foi flor que se cheira, e eu fiquei pensando, e quem foi que está aqui? Quem foi, amiga? Quem foi a Quem foi? poderosa que está aqui ainda na Terra? Eu acho que ainda não sou ainda. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Tá difícil, meu amigo, ainda. Acho que a gente hoje é no máximo aquela florzinha de mato que cresce no meio da rua, assim. Meu amigo. Acho que é por aí, Lu. É mesmo. Valeu, turminha. Alguém gostaria de fazer a prece? Vai lá, meu amigo Tiago. Vamos lá, gente. Vamos lá agora, nesse momento, desde a nossa abertura, da nossa aula de hoje. Nosso irmão André, ele se pronunciou, ele elaborou esse conhecimento através também dos grandes espíritos, né, que tutelam sobre cada um, sobre essa responsabilidade espiritual, chega no nosso conhecimento, ou um pré-conhecimento também, para poder a gente, né, determinar essas leis, aprender essas leis e executar essas leis. Agradecemos aos espíritos de luz que nos estão aqui presentes em nossos lares, dando esse apoio, né, dando também essas bênçãos, e que todos sempre estamos aqui a esse trabalho pela vida terrena e pela vida espiritual. Agradeço aqui a todos, uma excelente noite, que assim seja. Que assim seja. Que seja, Que gratidão, assim turma. Que assim seja. Valeu, André. Carlos, Novo Cambone, Fábio, só depois aí, viu? Tá certo. Contando com suas experiências de medroso a Cambone, Exatamente. De medroso, tô sabendo agora. Você largou aí ao Você não vivo. estava com medo de ir no centro? Você Só vou para a gira de medo, Porto não. Velho. Não me lembro disso, viu, Quando rapaz? você me levar ao tribunal, me acuse do crime correto. Eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito. Medo do crime não. Preconceito. Né? Não é não, Caboclo Fábio? Esse jeito de sair é para a gira de Preto Velho, viu, rapaz? É de Preto Velho. Vamos ouvir isso na Tá indo Agora para todas. É todas, sou papagira agora. Estou em todas lá. Mestre Lobo nem me atende mais lá, nem conversa mais comigo. Antigamente ele me dava várias aulas lá.
Você está se Parabéns, viu? graduando a Pai de Santo. Amém. Vamos lá. Quinta, 19h30, viu, galera? Bem Com cedinho. certeza. Valeu, gente. Gente, Boa manda pra todo mundo noite. aqui, gente. Boa noite. Tchau, tchau, Sueli. Tchau, Tchau, tchau. Yuri. Querido, Sueli. Parabéns, mano. Valeu. Tchau, Kelly. Tchau, Tchau, gente. Tchau.